Ele estava ali no parque, observando as crianças brincarem, quando viu algo que fez seu coração parar. Uma menina pequena, sentada sozinha no banco, usava um medalhão que ele conhecia muito bem. Eu sou Augusto Martins, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Roberto Carlos tinha 52 anos e uma fortuna que muitos invejavam, mas nenhum dinheiro do mundo conseguia preencher o vazio que carregava no peito há mais de uma década. Toda tarde de domingo, ele caminhava pelo parque da cidade, não porque gostasse de exercícios ou da natureza, mas porque era lá que sua filha Sofia mais gostava de brincar quando era pequena. Era uma forma de se punir, de manter a dor viva, de nunca esquecer o que tinha perdido naquele acidente terrível. Roberto era dono de uma das maiores construtoras da cidade. Tinha prédios espalhados por todo o estado, contratos milionários, uma reputação sólida no mundo dos negócios. Mas nada disso importava desde aquela manhã de terça-feira, 11 anos atrás, quando recebeu a ligação que mudou sua vida para sempre. Sofia, sua única filha, de apenas 7 anos, havia sofrido um acidente grave a caminho da escola. O motorista da família, que trabalhava com eles há anos, perdeu o controle do carro numa curva molhada pela chuva. O carro capotou 3 vezes antes de parar. Roberto se lembrava de cada segundo daquele dia. Estava numa reunião importante quando o telefone tocou. Sua secretária entrou na sala com o rosto pálido, sussurrando que era urgente. Quando ele atendeu e ouviu a voz trêmula da diretora da escola, o mundo desabou. Largou tudo e correu para o hospital, dirigindo como um louco pelas ruas da cidade, rezando para todos os santos que conhecia. Sofia estava internada na UTI, conectada a dezenas de aparelhos. Os médicos falavam em termos técnicos que Roberto não conseguia processar: traumatismo craniano, hemorragia interna, estado crítico. Ele passou 3 dias e 3 noites no hospital, sem comer, sem dormir, apenas segurando a mãozinha pequena da filha e implorando para ela acordar. No 3º dia, os médicos chamaram Roberto para uma conversa. O quadro havia se complicado. Sofia não estava respondendo aos tratamentos. Havia pouca esperança. Roberto se recusou a aceitar. Contratou os melhores especialistas do país, transferiu Sofia para hospitais particulares, gastou fortunas em tratamentos experimentais. Mas nada funcionou. Sofia partiu numa manhã de quinta-feira, enquanto Roberto segurava sua mão. Ela simplesmente parou de respirar, como se tivesse decidido que era hora de descansar. Roberto gritou, implorou, fez escândalo no hospital. Não conseguia aceitar que sua menina, sua luz, sua razão de viver, havia partido para sempre. O funeral foi um borrão na memória de Roberto. Centenas de pessoas compareceram, oferecendo condolências que ele não conseguia ouvir. Colegas de trabalho, amigos da família, vizinhos, todos falando sobre como Sofia era especial, como era injusto, como Roberto era forte e ia superar. Mas ele não se sentia forte. Se sentia completamente destruído. Depois do funeral, Roberto se isolou do mundo. Parou de ir ao escritório, delegou tudo para seus sócios, trancou-se em casa. A mansão onde antes ecoavam as risadas de Sofia se tornou um mausoléu silencioso. Ele demitiu quase todos os funcionários, mantendo apenas uma faxineira, que vinha 2 vezes por semana, e o jardineiro que cuidava do quintal. Foi nessa época que Camila começou a trabalhar para ele. Roberto mal se lembra de como ela chegou até sua casa. Acha que foi indicação de alguém, talvez da antiga governanta que havia pedido demissão porque não suportava a tristeza que pairava sobre a casa. Camila era jovem, 19 anos, tímida e dedicada. Fazia seu trabalho em silêncio, sem incomodar Roberto, que passava os dias trancado no escritório ou no quarto de Sofia. Camila trabalhava principalmente na limpeza e organização da casa. Roberto raramente falava com ela, apenas acenava quando a via pelos corredores.
Ela parecia entender que ele precisava de espaço, de silêncio, de solidão para processar sua dor. Às vezes, Roberto a via arrumando o quarto de Sofia com um cuidado especial, como se soubesse que aquele espaço era sagrado. O quarto de Sofia havia se tornado um santuário. Roberto não deixava ninguém mexer em nada. Os brinquedos continuavam espalhados exatamente como ela havia deixado na última manhã. As roupas ainda estavam no armário, os livros na estante, os desenhos grudados na parede. Era como se Roberto esperasse que Sofia voltasse a qualquer momento e encontrasse tudo do jeito que gostava. Mas havia uma coisa que o incomodava profundamente. O medalhão de Sofia havia desaparecido. Era uma joia única que Roberto havia mandado fazer especialmente para ela no seu 5º aniversário. Tinha desenhado cada detalhe pessoalmente, trabalhando com o joalheiro mais renomado da cidade para criar algo verdadeiramente especial. O medalhão era de ouro maciço, com uma pequena rosa gravada no centro e as iniciais de Sofia discretamente marcadas na parte de trás. Sofia adorava aquele medalhão. Usava todos os dias, dizia que a fazia se sentir especial, protegida. Na noite antes do acidente, Roberto se lembrava de ter visto ela tirando o medalhão antes de dormir, como sempre fazia, e colocando na mesinha de cabeceira. Mas depois do acidente, quando finalmente teve coragem de entrar no quarto dela, o medalhão não estava lá. Roberto revirou a casa inteira procurando. Olhou em cada gaveta, em cada canto, em cada lugar onde Sofia costumava brincar. Perguntou para todos os funcionários, para os médicos do hospital, para qualquer pessoa que pudesse ter visto a joia. Nada. O medalhão havia simplesmente desaparecido, como se nunca tivesse existido. A perda do medalhão foi quase tão dolorosa quanto a perda da própria Sofia. Era a última conexão física que Roberto tinha com a filha, a última coisa tangível que carregava a essência dela. Sem o medalhão, era como se Sofia tivesse partido completamente, sem deixar nenhum vestígio de sua passagem pelo mundo. Roberto chegou a contratar detetives particulares para procurar o medalhão. Ofereceu recompensas, colocou anúncios nos jornais, fez de tudo para recuperar aquela joia. Mas os meses passaram e nada apareceu. Eventualmente, ele desistiu, aceitando que o medalhão estava perdido para sempre, assim como sua filha. Foi durante esse período de luto profundo que Camila engravidou. Roberto nem percebeu no início. Ela continuava fazendo seu trabalho normalmente, sempre discreta, sempre silenciosa. Foi só quando ela começou a mostrar a barriga que Roberto se deu conta da situação. A reação dele foi terrível. Estava tão mergulhado na própria dor que não conseguiu sentir empatia pela situação de Camila. Tudo o que conseguia pensar era que não queria complicações em sua vida. Não queria ter que lidar com licenças, com mudanças na rotina, com a presença de um bebê na casa onde Sofia havia crescido. Roberto chamou Camila no escritório numa manhã fria de junho. Ela entrou tímida, as mãos protegendo instintivamente a barriga, que já estava bem visível. "Camila, eu soube da sua situação", disse Roberto, sem levantar os olhos dos papéis na mesa. "Infelizmente, não posso manter você trabalhando aqui nessas condições." Camila ficou pálida. "Senhor Roberto, eu posso continuar trabalhando. Não vai atrapalhar em nada, eu prometo." "Não é uma questão de atrapalhar. É que eu preciso de estabilidade na minha casa agora. Não posso lidar com licenças, com bebês, com toda essa situação. Mas eu preciso desse emprego, senhor. Não tenho mais ninguém, não tenho para onde ir." Roberto finalmente levantou os olhos e viu o desespero no rosto de Camila. Por um momento, sentiu um aperto no peito. Mas a dor da perda de Sofia era maior que qualquer compaixão que pudesse sentir. "Vou pagar seus direitos trabalhistas e mais um mês de salário. Isso deve ajudar até você encontrar outra coisa." Camila tentou argumentar, implorou para ficar, prometeu que não seria um problema, mas Roberto estava irredutível.
Queria apenas que ela saísse da sua casa, da sua vida, que o deixasse sozinho com sua dor. Camila saiu naquele mesmo dia, carregando suas poucas coisas numa sacola pequena. Roberto a viu partir pela janela do escritório e sentiu um alívio momentâneo. Finalmente poderia ficar sozinho com suas memórias, sem ninguém para incomodá-lo, sem nada para lembrá-lo de que a vida continuava lá fora. Mas o alívio durou pouco. Nos meses seguintes, Roberto se afundou ainda mais na depressão. Sem Camila para cuidar da casa, tudo começou a se deteriorar. Ele mal comia, mal dormia, mal tomava banho. A mansão se tornou um reflexo do seu estado mental. Suja, bagunçada, abandonada. Os sócios de Roberto tentaram intervir várias vezes. Ligavam, apareciam na casa, tentavam convencê-lo a voltar ao trabalho, a procurar ajuda profissional. Mas Roberto os mandava embora. Não queria ajuda, não queria companhia, não queria nada além de ficar sozinho com sua dor. Foi só 2 anos depois que Roberto começou a sair de casa novamente. E mesmo assim, apenas para suas caminhadas dominicais no parque. Era uma forma de tortura que ele impunha a si mesmo, uma maneira de manter a dor viva, de nunca esquecer o que havia perdido. O parque da cidade era onde Sofia mais gostava de brincar. Roberto se lembrava de tardes inteiras que passavam ali. Ela correndo pelos caminhos, brincando no playground, alimentando os patos no lago. Sofia tinha uma energia contagiante, uma alegria pura que iluminava qualquer lugar por onde passava. Roberto sempre se sentava no mesmo banco, de onde podia ver todo o playground. Ficava ali por horas, observando outras crianças brincarem, imaginando como seria se Sofia ainda estivesse ali. Às vezes, via uma menina de cabelos castanhos correndo e por um segundo seu coração disparava, pensando que era Sofia. Mas sempre era apenas uma ilusão, uma cruel brincadeira da mente. As outras pessoas no parque começaram a reconhecê-lo. O homem triste que vinha todo domingo e ficava sentado sozinho no banco, observando as crianças com olhos melancólicos. Algumas tentaram puxar conversa, ofereceram companhia, mas Roberto sempre se afastava. Não queria pena, não queria consolação, não queria nada além de ficar sozinho com suas memórias. Os anos passaram assim. Roberto envelheceu prematuramente, os cabelos ficaram grisalhos, as rugas se aprofundaram. Ele se tornou uma figura conhecida no parque, o homem solitário que aparecia religiosamente todos os domingos, chuva ou sol, e ficava sentado no mesmo banco por horas. Ninguém sabia sua história completa. Alguns especulavam que havia perdido um filho, outros achavam que era apenas um velho excêntrico, mas Roberto não se importava com as especulações. Tudo o que queria era manter viva a memória de Sofia, mesmo que isso significasse viver eternamente na dor. E foi assim, naquele domingo de outubro, 11 anos depois do acidente, que Roberto viu Luna pela primeira vez. Estava fazendo sua caminhada habitual quando algo chamou sua atenção. Uma menina pequena, sentada sozinha num banco do outro lado do parque, longe das outras crianças que brincavam alegremente. Havia algo diferente naquela menina. Ela não estava brincando, não estava correndo, não estava fazendo nada que as outras crianças faziam. Apenas sentada, quieta, como se estivesse esperando alguém que nunca chegava. Roberto sentiu uma pontada estranha no peito. Uma mistura de curiosidade e compaixão que não sentia há anos. Ele se aproximou devagar, sem saber bem por quê. Talvez fosse a solidão da menina que o tocou. Talvez fosse algo mais profundo que ele não conseguia identificar. Quando chegou mais perto, viu que ela tinha cabelos castanhos despenteados, roupas surradas e sujas e um ar de abandono que partia o coração. Mas foi quando Roberto viu o que ela usava no pescoço que seu mundo desabou completamente. Um medalhão de ouro antigo brilhava contra sua camiseta desbotada. Roberto reconheceu imediatamente cada detalhe, cada curva, cada símbolo gravado na superfície. Era impossível, mas estava ali,
na frente dos seus olhos. O medalhão de Sofia. Naquele domingo de outubro, o céu estava cinzento e poucas pessoas circulavam pelos caminhos do parque. Roberto seguia sua rota habitual quando algo chamou sua atenção. Uma menina de uns 8 anos estava sentada sozinha em um banco, longe das outras crianças que brincavam no playground. Ela tinha os cabelos castanhos despenteados, roupas surradas e sujas, e parecia estar esperando alguém que nunca chegava. Mas não foi a aparência dela que fez Roberto parar no meio do caminho. Foi o que ela usava no pescoço. Um medalhão de ouro antigo brilhava contra sua camiseta desbotada. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Aquele medalhão era único no mundo. Ele mesmo tinha desenhado cada detalhe, cada curva, cada símbolo gravado na superfície. Era uma peça exclusiva que mandou fazer para Sofia no seu 5º aniversário. Como aquela menina podia estar usando exatamente a mesma joia? Roberto se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. A menina levantou os olhos quando percebeu que ele estava parado na frente dela. Eram olhos grandes, castanhos, que lembravam... Não, ele não podia pensar nisso, não podia alimentar esperanças impossíveis. "Oi, pequena", disse Roberto, tentando manter a voz calma. "Esse medalhão que você está usando é muito bonito. Onde você conseguiu?" A menina instintivamente levou a mão ao peito, protegendo a joia. "É meu", respondeu com uma voz baixa, mas firme. "Minha mãe deixou para mim." "Sua mãe?" Roberto sentiu um frio na barriga. "E onde ela está agora?" Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "Ela partiu quando eu nasci. Tia Rosa disse que ela ficou muito doente depois que eu cheguei e não conseguiu ficar." Roberto se sentou no banco ao lado dela, tentando processar o que estava ouvindo. "Como você se chama?" "Luna", respondeu a menina, enxugando o nariz com a manga da camiseta. "E você?" "Roberto." "Luna, esse medalhão, você tem certeza de que era da sua mãe?" "Tenho, sim. Tia Rosa disse que minha mãe sempre usava ele, que era a única coisa de valor que ela tinha e que queria que eu ficasse com ele para sempre me lembrar dela." Roberto sentiu a garganta apertar. "E como era sua mãe? Você sabe o nome dela?" "Camila. Tia Rosa disse que ela era muito nova. Tinha só 19 anos quando eu nasci. Ela trabalhava numa casa grande, cuidando de uma família rica, mas perdeu o emprego quando descobriram que ela estava esperando um bebê." O mundo de Roberto desabou. Camila. Ele se lembrava dela. Uma jovem tímida e dedicada que trabalhou em sua casa por alguns meses, logo depois do acidente de Sofia. Ela era responsável pela limpeza e organização, sempre discreta, sempre educada. Roberto mal conversava com ela na época, estava mergulhado demais na própria dor para prestar atenção em qualquer coisa ao redor. "Luna", disse Roberto, a voz tremendo, "você sabe em que casa sua mãe trabalhava?" A menina balançou a cabeça. "Tia Rosa nunca quis me contar direito, só disse que eram pessoas importantes, que tinham muito dinheiro, mas que não quiseram ajudar minha mãe quando ela mais precisou." Roberto fechou os olhos. Ele se lembrava vagamente de ter dispensado Camila quando descobriu que ela estava grávida. Na época não queria complicações em casa, não queria ter que lidar com licenças, com mudanças na rotina. Estava tão focado na própria dor que não pensou 2 vezes antes de mandar ela embora. Nunca imaginou que ela pudesse estar passando necessidade, que pudesse precisar de ajuda. "E esse medalhão", insistiu Roberto, "você tem certeza absoluta de que era dela?" Luna assentiu com firmeza. "Tia Rosa disse que minha mãe contou que ganhou de presente de uma menininha muito especial, que tinha partido para o céu, que a menininha queria que alguém cuidasse do medalhão com muito carinho." Roberto sentiu o mundo girar. Sofia. Camila tinha encontrado o medalhão de Sofia. Mas como? Onde? Ele se lembrava de ter procurado por aquela joia por meses depois do acidente, revirando cada canto da casa, cada lugar onde Sofia costumava brincar. Nunca encontrou. Pensou que tinha se perdido para sempre no acidente. "Luna, onde você mora agora?" "Com tia Rosa, numa casinha pequena no bairro São José. Ela não é minha tia de verdade,
mas cuida de mim desde que eu era bebê. Ela é muito boa comigo, mas está ficando velhinha e às vezes não consegue trabalhar. Roberto olhou para a menina com outros olhos. Os cabelos castanhos, os olhos grandes, o formato do rosto. Havia algo familiar ali, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que mexia com ele de uma forma estranha. Luna, você gostaria de tomar um sorvete comigo? Podemos conversar um pouco mais. A menina hesitou. Tia Rosa disse para eu não falar com estranhos. Sua tia Rosa é muito sábia. Que tal se eu ligar para ela e pedir permissão? Você tem o telefone dela? Luna tirou um papel amassado do bolso com um número rabiscado. Roberto ligou e explicou a situação para Rosa, uma senhora de voz cansada que, depois de muito questionar, concordou em deixar Luna tomar um sorvete desde que fosse ali mesmo no parque, num lugar público. Enquanto Luna saboreava seu sorvete de chocolate, Roberto não conseguia tirar os olhos do medalhão. Cada detalhe era exatamente como ele se lembrava. A pequena rosa gravada no centro, as iniciais SM discretamente marcadas na parte de trás. Sofia Mendes. Não havia dúvida possível. Luna, você disse que sua mãe trabalhava numa casa grande. Você sabe se ela chegou a falar sobre a família que morava lá? Tia Rosa contou que minha mãe falava de uma menininha que tinha partido para o céu num acidente muito triste, que o papai da menina ficou muito triste e não conseguia mais sorrir. Minha mãe ficava com pena dele. Roberto sentiu os olhos arderem. E ela nunca disse o nome dessa família? Não, só que eram pessoas importantes da cidade. Ah, e que a casa era enorme, com um jardim cheio de rosas brancas. As rosas brancas. Sofia adorava as rosas brancas do jardim. Roberto tinha mandado plantar dezenas delas depois que ela nasceu, porque ela ficava encantada com as flores. Depois do acidente, ele mandou arrancar todas, não suportava mais vê-las. Luna, preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você confia em mim? A menina olhou nos olhos dele e assentiu devagar. Eu acho que conheço a história da sua mãe. E acho que sei como ela conseguiu esse medalhão. Você gostaria de saber a verdade? Luna parou de tomar o sorvete. A verdade sobre o quê? Sobre sua mãe, sobre esse medalhão e talvez sobre quem você realmente é. A menina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no rosto de Roberto. Você conheceu minha mãe? Conheci sim, e conheci também a menininha que era dona desse medalhão. Aqui partiu para o céu. Roberto assentiu, a voz embargada. Ela se chamava Sofia, era minha filha. Luna arregalou os olhos. Sua filha? Então você é... Eu sou Roberto Carlos, e sua mãe Camila trabalhou na minha casa por alguns meses, há 9 anos. A menina ficou boquiaberta. Você é o papai triste que minha mãe falava? Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Sou eu, Luna, e eu cometi um erro terrível. Quando descobri que sua mãe estava esperando você, eu a mandei embora. Eu estava tão perdido na minha própria dor que não pensei em ajudá-la. Não pensei que ela pudesse estar passando dificuldades. Mas por que você fez isso? Porque eu era um homem muito triste e muito egoísta. Perder Sofia me deixou cego para tudo ao redor. Eu só conseguia pensar na minha própria dor. Luna ficou quieta, processando a informação. E agora? O que vai acontecer? Roberto respirou fundo. Agora eu quero consertar meu erro. Quero cuidar de você, Luna. Quero dar a você tudo que sua mãe merecia ter recebido e não recebeu por minha culpa. Mas eu já tenho tia Rosa. E tia Rosa sempre será importante na sua vida. Mas você merece ter uma família de verdade, uma casa boa, estudar numa escola boa, ter tudo que uma criança precisa ter. Luna olhou para o medalhão no seu peito. Você acha que minha mãe ficaria feliz se eu fosse morar com você? Roberto sorriu através das lágrimas. Acho que sua mãe ficaria muito feliz em saber que você está sendo cuidada e amada. E acho que Sofia também ficaria feliz em saber que o medalhão dela está protegendo uma menina tão especial quanto você. Posso continuar usando o medalhão? Claro que pode.
Agora ele é seu por direito. Sofia gostaria que você o usasse sempre. Luna terminou o sorvete em silêncio, pensando. Você tem foto da Sofia? Roberto tirou a carteira e mostrou uma foto que sempre carregava consigo. Sofia aos 5 anos, sorrindo no Jardim das Rosas Brancas, usando o medalhão que agora estava no pescoço de Luna. Ela era bonita, disse Luna, e parece que era feliz. Era muito feliz e muito parecida com você. Luna olhou a foto com atenção. Mesmo? Mesmo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. É como se Sofia tivesse mandado você para mim. Você acha? Roberto assentiu. Tenho certeza. Eles ficaram sentados no banco por mais 1 hora, conversando sobre Sofia, sobre Camila, sobre a vida que Luna tinha levado até ali. Roberto descobriu que a menina era inteligente, corajosa e tinha um coração enorme, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado. Quando o sol começou a se pôr, Roberto acompanhou Luna até a casa de tia Rosa. Era uma casinha simples num bairro humilde, mas limpa e organizada. Rosa era uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalho. Então o senhor é o patrão da Camila, disse Rosa, olhando Roberto com desconfiança. Era, e cometiu um erro terrível ao dispensá-la quando ela mais precisava de ajuda. A Camila era uma menina boa, trabalhadora, honesta, não merecia ter passado o que passou. A senhora pode me contar o que aconteceu com ela depois que saiu da minha casa? Rosa suspirou. Ela tentou arrumar outro emprego, mas estava já bem grávida e ninguém queria contratar. Passou os últimos meses da gravidez fazendo faxinas aqui e ali, ganhando muito pouco. Quando Luna nasceu, ela teve complicações sérias. Ficou internada por semanas. Quando saiu do hospital, estava muito fraca, muito debilitada. Tentou cuidar da Luna, mas não tinha condições. Eu a ajudei como pude, mas ela faleceu. Rosa assentiu, os olhos marejados. 3 meses depois que Luna nasceu, o corpo dela não aguentou. Era muito nova, muito frágil. Se tivesse tido condições melhores, cuidados médicos adequados, talvez... Roberto sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. E Luna ficou com a senhora desde então? Fiquei com ela porque não tinha mais ninguém. A Camila era órfã, não tinha família. E eu já tinha criado carinho pela menina. Mas não foi fácil. Trabalho como diarista, ganho pouco. Luna merece coisa melhor. Eu quero ajudar, quero cuidar dela. Rosa olhou para ele com ceticismo. Por quê? Depois de 9 anos, por que agora? Roberto contou sobre o medalhão, sobre Sofia, sobre a conexão que havia descoberto. Rosa ouviu tudo em silêncio. A Camila sempre disse que aquele medalhão era especial, que tinha encontrado ele no quarto da menina que tinha partido para o céu. Disse que sentiu que devia guardar, que um dia ele seria importante. Ela encontrou no quarto da Sofia? Foi. Depois do acidente, quando ela foi arrumar o quarto, encontrou o medalhão caído atrás da cama. Achou que o senhor tinha esquecido ali de propósito, como uma lembrança. Guardou com carinho. Roberto fechou os olhos. Sofia sempre tirava o medalhão antes de dormir e deixava na mesinha de cabeceira. No dia do acidente, ela deve ter derrubado atrás da cama sem perceber. Por isso ele nunca encontrou. Rosa, eu sei que cometi erros terríveis no passado, mas quero ter a chance de consertar isso. Quero cuidar da Luna como deveria ter cuidado da Camila. E se a Luna não quiser? Aí eu vou respeitar a decisão dela. Mas vou continuar ajudando vocês de qualquer forma. Rosa olhou pela janela, onde Luna brincava no quintal pequeno. Ela é uma menina especial, inteligente, carinhosa. Merece ter oportunidades que eu não posso dar. Eu posso dar essas oportunidades: educação, saúde, um futuro melhor. E o mais importante, muito amor. O senhor tem certeza de que não vai se cansar dela? Não vai mandá-la embora quando as coisas ficarem difíceis? Roberto olhou nos olhos de Rosa. Tenho certeza absoluta. Luna é tudo que me restou da minha filha e da mulher que eu deveria ter protegido. Ela é minha segunda chance de fazer as coisas certas.
Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Vou conversar com a Luna. Se ela quiser, e se o senhor prometer que vai amá-la como ela merece, eu deixo. Prometo com toda a minha alma. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou pensando em Sofia, em Camila, em Luna, em como a vida tinha uma forma estranha de conectar as pessoas, mesmo através da dor e da perda. No dia seguinte, ele voltou à casa de Rosa com uma proposta. Queria que Luna passasse alguns dias com ele, para se acostumar, para ver se realmente queria fazer parte da sua família. Se ela se sentisse bem, eles poderiam tornar a situação permanente. Luna aceitou a proposta com curiosidade e um pouco de nervosismo. Roberto a levou para sua casa, a mesma casa onde Camila havia trabalhado, onde Sofia havia crescido. "É aqui que minha mãe trabalhava?" perguntou Luna, olhando impressionada para a mansão. "É aqui. E agora pode ser sua casa também, se você quiser." Roberto mostrou a Luna todos os cômodos, contando histórias de Sofia em cada um deles. Quando chegaram ao quarto que havia sido da menina, Luna ficou emocionada. "Era aqui que ela dormia?" "Era. E foi aqui que sua mãe encontrou o medalhão." Luna tocou o medalhão no pescoço. "Acho que Sofia queria que eu encontrasse você." "Eu também acho." Nos dias seguintes, Roberto e Luna foram se conhecendo melhor. Ele descobriu que ela adorava ler, que era curiosa sobre tudo, que tinha um senso de humor incrível apesar de tudo que havia passado. Luna descobriu que Roberto era gentil, paciente e que realmente se importava com ela. Uma semana depois, Luna tomou sua decisão. "Eu quero ficar", disse ela, abraçando Roberto. "Mas quero que tia Rosa venha visitar sempre." "Tia Rosa pode vir quantas vezes quiser, e você pode visitá-la sempre que sentir saudade." Roberto providenciou tudo para que Luna tivesse a melhor vida possível. Matriculou-a numa escola excelente, contratou professores particulares para ajudá-la a se adaptar, levou-a aos melhores médicos para cuidar da saúde. Mas o mais importante, deu a ela todo o amor que havia guardado no coração desde que perdeu Sofia. Luna floresceu naquele ambiente de carinho e cuidado. Suas notas na escola melhoraram rapidamente. Ela fez novos amigos, descobriu talentos que nem sabia que tinha. Mas nunca esqueceu de onde veio, nunca perdeu a humildade e a compaixão que havia aprendido nos tempos difíceis. Roberto também mudou. A presença de Luna trouxe luz de volta para sua vida. Ele voltou a sorrir, a ter esperança, a acreditar que o futuro podia ser bom. A casa que havia sido silenciosa por tantos anos voltou a ter risadas, conversas, vida. 6 meses depois, numa tarde de domingo, Roberto e Luna estavam no parque onde se conheceram. Luna brincava no playground enquanto Roberto a observava do banco onde a havia encontrado pela primeira vez. "Papai Roberto", disse Luna correndo até ele. Ela havia começado a chamá-lo assim espontaneamente e ele se derretia toda vez que ouvia. "Sim, minha filha. Você acha que minha mãe e Sofia estão felizes lá no céu?" Roberto sorriu. "Tenho certeza de que estão. E tenho certeza de que elas nos ajudaram a nos encontrar." Luna tocou o medalhão. "Eu vou cuidar dele para sempre. E quando eu crescer, vou contar essa história para os meus filhos. É uma história bonita. É a mais bonita do mundo. É a história de como o amor pode consertar qualquer coisa, mesmo quando parece que tudo está perdido." Roberto abraçou Luna, sentindo o coração cheio de gratidão. Havia perdido uma filha, mas ganhou outra. Havia cometido erros terríveis, mas teve a chance de consertá-los. E tudo por causa de um pequeno medalhão de ouro, que guardava em si o poder de unir corações e curar feridas. Naquela tarde, enquanto observava Luna brincar, Roberto fez uma promessa silenciosa para Sofia e para Camila. Cuidaria daquela menina especial com todo o amor do mundo. Daria a ela todas as oportunidades que merecia e faria com que ela soubesse, todos os dias da sua vida, o quanto era amada e valorizada. O medalhão continuou brilhando no pescoço de Luna, não mais como um símbolo de perda, mas como um símbolo de esperança, de segundas chances,
de amor que transcende o tempo e a dor. E toda vez que Luna olhava para ele, se lembrava de que era parte de uma história maior. Uma história de amor que havia começado com Sofia, passado por Camila e agora continuava com ela. Anos depois, quando Luna se tornou uma jovem mulher bem-sucedida e feliz, ela ainda usava o medalhão. E quando as pessoas perguntavam sobre ele, ela contava a história completa. A história de como uma pequena joia de ouro havia reunido uma família que o destino havia separado, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar para casa. Roberto viveu para ver Luna se formar na universidade, se casar, ter filhos. E no dia em que ela colocou o medalhão no pescoço da sua primeira filha, uma menina de olhos grandes e sorriso doce que se chamava Sofia Camila, ele soube que o círculo havia se fechado da forma mais perfeita possível. A história do medalhão continuaria por gerações, carregando consigo a mensagem de que o amor é mais forte que a perda, que a família não é definida apenas pelo sangue, e que às vezes as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de coincidências impossíveis. E toda vez que alguém perguntava a Roberto como ele havia encontrado Luna, ele sorria e dizia: "Eu não encontrei ela, ela me encontrou e mudou minha vida para sempre." Se essa história tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais histórias como esta. Comente abaixo o que mais te emocionou e compartilhe esta mensagem com alguém especial. Estamos trabalhando duro para alcançar 50 mil inscritos e o seu apoio é essencial. Obrigado por fazer parte desta jornada. Roberto se aproximou devagar, o coração batendo descompassado. A menina levantou os olhos quando percebeu que ele estava parado na frente dela. Eram olhos grandes, castanhos, que lembravam... Não, ele não podia pensar nisso, não podia alimentar esperanças impossíveis. "Oi, pequena", disse Roberto, tentando manter a voz calma. "Esse medalhão que você está usando é muito bonito. Onde você conseguiu?" A menina instintivamente levou a mão ao peito, protegendo a joia. "É meu", respondeu com uma voz baixa, mas firme. "Minha mãe deixou para mim." "Sua mãe?" Roberto sentiu um frio na barriga. "E onde ela está agora?" Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "Ela partiu quando eu nasci. Tia Rosa disse que ela ficou muito doente depois que eu cheguei e não conseguiu ficar." Roberto se sentou no banco ao lado dela, tentando processar o que estava ouvindo. "Como você se chama?" "Luna", respondeu a menina, enxugando o nariz com a manga da camiseta. "E você?" "Roberto." "Luna, esse medalhão, você tem certeza de que era da sua mãe?" "Tenho, sim. Tia Rosa disse que minha mãe sempre usava ele, que era a única coisa de valor que ela tinha e que queria que eu ficasse com ele para sempre me lembrar dela." Roberto sentiu a garganta apertar. "E como era sua mãe? Você sabe o nome dela?" "Camila. Tia Rosa disse que ela era muito nova. Tinha só 19 anos quando eu nasci. Ela trabalhava numa casa grande, cuidando de uma família rica, mas perdeu o emprego quando descobriram que ela estava esperando um bebê." O mundo de Roberto desabou. Camila. Ele se lembrava dela. Uma jovem tímida e dedicada que trabalhou em sua casa por alguns meses, logo depois do acidente de Sofia. Ela era responsável pela limpeza e organização, sempre discreta, sempre educada. Roberto mal conversava com ela na época, estava mergulhado demais na própria dor para prestar atenção em qualquer coisa ao redor. "Luna", disse Roberto, a voz tremendo, "você sabe em que casa sua mãe trabalhava?" A menina balançou a cabeça. "Tia Rosa nunca quis me contar direito, só disse que eram pessoas importantes, que tinham muito dinheiro, mas que não quiseram ajudar minha mãe quando ela mais precisou." Roberto fechou os olhos. Ele se lembrava vagamente de ter dispensado Camila quando descobriu que ela estava grávida. Na época não queria complicações em casa, não queria ter que lidar com licenças, com mudanças na rotina. Estava tão focado na própria dor que não pensou 2 vezes antes de mandar ela embora. Nunca imaginou que ela pudesse estar passando necessidade, que pudesse precisar de ajuda. E esse medalhão...
insistiu Roberto. Você tem certeza absoluta de que era dela? Luna assentiu com firmeza. Tia Rosa disse que minha mãe contou que ganhou de presente de uma menininha muito especial, que tinha partido para o céu, que a menininha queria que alguém cuidasse do medalhão com muito carinho. Roberto sentiu o mundo girar. Sofia. Camila tinha encontrado o medalhão de Sofia. Mas como? Onde? Ele se lembrava de ter procurado por aquela joia por meses depois do acidente, revirando cada canto da casa, cada lugar onde Sofia costumava brincar. Nunca encontrou. Pensou que tinha se perdido para sempre no acidente. Luna, onde você mora agora? Com tia Rosa, numa casinha pequena no bairro São José. Ela não é minha tia de verdade, mas cuida de mim desde que eu era bebê. Ela é muito boa comigo, mas está ficando velhinha e às vezes não consegue trabalhar. Roberto olhou para a menina com outros olhos. Os cabelos castanhos, os olhos grandes, o formato do rosto. Havia algo familiar ali, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que mexia com ele de uma forma estranha. Luna, você gostaria de tomar um sorvete comigo? Podemos conversar um pouco mais. A menina hesitou. Tia Rosa disse para eu não falar com estranhos. Sua tia Rosa é muito sábia. Que tal se eu ligar para ela e pedir permissão? Você tem o telefone dela? Luna tirou um papel amassado do bolso com um número rabiscado. Roberto ligou e explicou a situação para Rosa, uma senhora de voz cansada que, depois de muito questionar, concordou em deixar Luna tomar um sorvete desde que fosse ali mesmo no parque, num lugar público. Enquanto Luna saboreava seu sorvete de chocolate, Roberto não conseguia tirar os olhos do medalhão. Cada detalhe era exatamente como ele se lembrava. A pequena rosa gravada no centro, as iniciais SM discretamente marcadas na parte de trás. Sofia Mendes. Não havia dúvida possível. Luna, você disse que sua mãe trabalhava numa casa grande. Você sabe se ela chegou a falar sobre a família que morava lá? Tia Rosa contou que minha mãe falava de uma menininha que tinha partido para o céu num acidente muito triste, que o papai da menina ficou muito triste e não conseguia mais sorrir. Minha mãe ficava com pena dele. Roberto sentiu os olhos arderem. E ela nunca disse o nome dessa família? Não, só que eram pessoas importantes da cidade. Ah, e que a casa era enorme, com um jardim cheio de rosas brancas. As rosas brancas. Sofia adorava as rosas brancas do jardim. Roberto tinha mandado plantar dezenas delas depois que ela nasceu, porque ela ficava encantada com as flores. Depois do acidente, ele mandou arrancar todas, não suportava mais vê-las. Luna, preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você confia em mim? A menina olhou nos olhos dele e assentiu devagar. Eu acho que conheço a história da sua mãe. E acho que sei como ela conseguiu esse medalhão. Você gostaria de saber a verdade? Luna parou de tomar o sorvete. A verdade sobre o quê? Sobre sua mãe, sobre esse medalhão e talvez sobre quem você realmente é. A menina ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no rosto de Roberto. Você conheceu minha mãe? Conheci sim, e conheci também a menininha que era dona desse medalhão. Aqui partiu para o céu. Roberto assentiu, a voz embargada. Ela se chamava Sofia, era minha filha. Luna arregalou os olhos. Sua filha? Então você é... Eu sou Roberto Carlos, e sua mãe Camila trabalhou na minha casa por alguns meses, há 9 anos. A menina ficou boquiaberta. Você é o papai triste que minha mãe falava? Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Sou eu, Luna, e eu cometi um erro terrível. Quando descobri que sua mãe estava esperando você, eu a mandei embora. Eu estava tão perdido na minha própria dor que não pensei em ajudá-la. Não pensei que ela pudesse estar passando dificuldades. Mas por que você fez isso? Porque eu era um homem muito triste e muito egoísta. Perder Sofia me deixou cego para tudo ao redor. Eu só conseguia pensar na minha própria dor. Luna ficou quieta, processando a informação. E agora? O que vai acontecer? Roberto respirou fundo. Agora eu quero consertar meu erro.
Quero cuidar de você, Luna. Quero dar a você tudo que sua mãe merecia ter recebido e não recebeu por minha culpa. Mas eu já tenho tia Rosa. E tia Rosa sempre será importante na sua vida. Mas você merece ter uma família de verdade, uma casa boa, estudar numa escola boa, ter tudo que uma criança precisa ter. Luna olhou para o medalhão no seu peito. Você acha que minha mãe ficaria feliz se eu fosse morar com você? Roberto sorriu através das lágrimas. Acho que sua mãe ficaria muito feliz em saber que você está sendo cuidada e amada. E acho que Sofia também ficaria feliz em saber que o medalhão dela está protegendo uma menina tão especial quanto você. Posso continuar usando o medalhão? Claro que pode. Agora ele é seu por direito. Sofia gostaria que você o usasse sempre. Luna terminou o sorvete em silêncio, pensando. Você tem foto da Sofia? Roberto tirou a carteira e mostrou uma foto que sempre carregava consigo. Sofia aos 5 anos, sorrindo no Jardim das Rosas Brancas, usando o medalhão que agora estava no pescoço de Luna. Ela era bonita, disse Luna, e parece que era feliz. Era muito feliz e muito parecida com você. Luna olhou a foto com atenção. Mesmo? Mesmo. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. É como se Sofia tivesse mandado você para mim. Você acha? Roberto assentiu. Tenho certeza. Eles ficaram sentados no banco por mais 1 hora, conversando sobre Sofia, sobre Camila, sobre a vida que Luna tinha levado até ali. Roberto descobriu que a menina era inteligente, corajosa e tinha um coração enorme, apesar de todas as dificuldades que havia enfrentado. Quando o sol começou a se pôr, Roberto acompanhou Luna até a casa de tia Rosa. Era uma casinha simples num bairro humilde, mas limpa e organizada. Rosa era uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalho. Então o senhor é o patrão da Camila, disse Rosa, olhando Roberto com desconfiança. Era, e cometia um erro terrível ao dispensá-la quando ela mais precisava de ajuda. A Camila era uma menina boa, trabalhadora, honesta, não merecia ter passado o que passou. A senhora pode me contar o que aconteceu com ela depois que saiu da minha casa? Rosa suspirou. Ela tentou arrumar outro emprego, mas estava já bem grávida e ninguém queria contratar. Passou os últimos meses da gravidez fazendo faxinas aqui e ali, ganhando muito pouco. Quando Luna nasceu, ela teve complicações sérias. Ficou internada por semanas. Quando saiu do hospital, estava muito fraca, muito debilitada. Tentou cuidar da Luna, mas não tinha condições. Eu a ajudei como pude, mas ela faleceu. Rosa assentiu, os olhos marejados. 3 meses depois que Luna nasceu, o corpo dela não aguentou. Era muito nova, muito frágil. Se tivesse tido condições melhores, cuidados médicos adequados, talvez... Roberto sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. E Luna ficou com a senhora desde então? Fiquei com ela porque não tinha mais ninguém. A Camila era órfã, não tinha família. E eu já tinha criado carinho pela menina. Mas não foi fácil. Trabalho como diarista, ganho pouco. Luna merece coisa melhor. Eu quero ajudar, quero cuidar dela. Rosa olhou para ele com ceticismo. Por quê? Depois de 9 anos, por que agora? Roberto contou sobre o medalhão, sobre Sofia, sobre a conexão que havia descoberto. Rosa ouviu tudo em silêncio. A Camila sempre disse que aquele medalhão era especial, que tinha encontrado ele no quarto da menina que tinha partido para o céu. Disse que sentiu que devia guardar, que um dia ele seria importante. Ela encontrou no quarto da Sofia? Foi. Depois do acidente, quando ela foi arrumar o quarto, encontrou o medalhão caído atrás da cama. Achou que o senhor tinha esquecido ali de propósito, como uma lembrança. Guardou com carinho. Roberto fechou os olhos. Sofia sempre tirava o medalhão antes de dormir e deixava na mesinha de cabeceira. No dia do acidente, ela deve ter derrubado atrás da cama sem perceber. Por isso ele nunca encontrou. Rosa, eu sei que cometi erros terríveis no passado, mas quero ter a chance de consertar isso.
quero cuidar da Luna como deveria ter cuidado da Camila. E se a Luna não quiser? Aí eu vou respeitar a decisão dela. Mas vou continuar ajudando vocês de qualquer forma. Rosa olhou pela janela, onde Luna brincava no quintal pequeno. Ela é uma menina especial, inteligente, carinhosa. Merece ter oportunidades que eu não posso dar. Eu posso dar essas oportunidades: educação, saúde, um futuro melhor. E o mais importante, muito amor. O senhor tem certeza de que não vai se cansar dela? Não vai mandá-la embora quando as coisas ficarem difíceis? Roberto olhou nos olhos de Rosa. Tenho certeza absoluta. Luna é tudo que me restou da minha filha e da mulher que eu deveria ter protegido. Ela é minha segunda chance de fazer as coisas certas. Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Vou conversar com a Luna. Se ela quiser, e se o senhor prometer que vai amá-la como ela merece, eu deixo. Prometo com toda a minha alma. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou pensando em Sofia, em Camila, em Luna. Em como a vida tinha uma forma estranha de conectar as pessoas, mesmo através da dor e da perda. No dia seguinte, ele voltou à casa de Rosa com uma proposta. Queria que Luna passasse alguns dias com ele, para se acostumar, para ver se realmente queria fazer parte da sua família. Se ela se sentisse bem, eles poderiam tornar a situação permanente. Luna aceitou a proposta com curiosidade e um pouco de nervosismo. Roberto a levou para sua casa. A mesma casa onde Camila havia trabalhado, onde Sofia havia crescido. É aqui que minha mãe trabalhava? Perguntou Luna, olhando impressionada para a mansão. É aqui. E agora pode ser sua casa também, se você quiser. Roberto mostrou a Luna todos os cômodos, contando histórias de Sofia em cada um deles. Quando chegaram ao quarto que havia sido da menina, Luna ficou emocionada. Era aqui que ela dormia? Era. E foi aqui que sua mãe encontrou o medalhão. Luna tocou o medalhão no pescoço. Acho que Sofia queria que eu encontrasse você. Eu também acho. Nos dias seguintes, Roberto e Luna foram se conhecendo melhor. Ele descobriu que ela adorava ler, que era curiosa sobre tudo, que tinha um senso de humor incrível apesar de tudo que havia passado. Luna descobriu que Roberto era gentil, paciente e que realmente se importava com ela. Uma semana depois, Luna tomou sua decisão. Eu quero ficar, disse ela, abraçando Roberto. Mas quero que tia Rosa venha visitar sempre. Tia Rosa pode vir quantas vezes quiser e você pode visitá-la sempre que sentir saudade. Roberto providenciou tudo para que Luna tivesse a melhor vida possível. Matriculou-a numa escola excelente, contratou professores particulares para ajudá-la a se adaptar, levou-a aos melhores médicos para cuidar da saúde. Mas o mais importante, deu a ela todo o amor que havia guardado no coração desde que perdeu Sofia. Luna floresceu naquele ambiente de carinho e cuidado. Suas notas na escola melhoraram rapidamente. Ela fez novos amigos, descobriu talentos que nem sabia que tinha. Mas nunca esqueceu de onde veio, nunca perdeu a humildade e a compaixão que havia aprendido nos tempos difíceis. Roberto também mudou. A presença de Luna trouxe luz de volta para sua vida. Ele voltou a sorrir, a ter esperança, a acreditar que o futuro podia ser bom. A casa que havia sido silenciosa por tantos anos voltou a ter risadas, conversas, vida. Mas a transformação não foi imediata, nem fácil. Roberto teve que aprender a ser pai novamente, depois de tantos anos vivendo apenas com suas memórias e sua dor. Havia momentos em que olhava para Luna e via Sofia, o que o deixava confuso e emocionado. Havia noites em que acordava em pânico, pensando que tudo não passava de um sonho e que Luna também desapareceria. Luna, por sua vez, também enfrentou dificuldades para se adaptar. Estava acostumada com a vida simples na casa de tia Rosa, onde cada real era contado e cada refeição era uma conquista. De repente, se viu numa mansão enorme, com empregados, com tudo que pudesse desejar. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo.
Houve momentos de tensão. Luna, às vezes, se sentia culpada por estar vivendo no luxo, enquanto tia Rosa continuava trabalhando duro para sobreviver. Roberto percebeu isso e imediatamente providenciou uma pensão para Rosa, além de pagar todos os seus gastos médicos e garantir que ela pudesse se aposentar com dignidade. Tia Rosa cuidou de você quando eu deveria ter cuidado, disse Roberto para Luna numa tarde em que ela estava particularmente melancólica. É o mínimo que posso fazer por ela. Aos poucos, Roberto foi contando mais detalhes sobre Sofia para Luna. Mostrou álbuns de fotos, vídeos, desenhos que Sofia havia feito. Luna absorvia tudo com curiosidade e carinho, como se estivesse conhecendo uma irmã mais velha que nunca teve a chance de encontrar. Sofia gostava de desenhar? Perguntou Luna, folheando um caderno cheio de desenhos coloridos. Adorava. Passava horas desenhando princesas, castelos, animais. Dizia que quando crescesse ia ser artista. Eu também gosto de desenhar. Tia Rosa sempre dizia que eu tinha jeito. Roberto sorriu. Que tal se eu contratar um professor de arte para você? Os olhos de Luna brilharam. Sério? Você faria isso? Faria qualquer coisa para ver você feliz. E assim foi. Roberto contratou os melhores professores para Luna: arte, música, dança, idiomas. Queria dar a ela todas as oportunidades que Sofia não teve chance de aproveitar, mas sempre tomava cuidado para não sobrecarregar a menina, para respeitar seus próprios interesses e desejos. Luna se revelou uma criança excepcionalmente talentosa. Tinha facilidade para aprender, era criativa, inteligente e, acima de tudo, tinha um coração generoso. Mesmo vivendo no luxo, nunca esquecia de onde veio. Sempre pedia para Roberto ajudar outras crianças em situação de vulnerabilidade. Sempre se preocupava com tia Rosa e com os vizinhos do bairro onde havia crescido. Papai Roberto, disse Luna numa tarde, usando o apelido que havia criado espontaneamente. Você acha que podemos ajudar outras crianças como eu? Como assim, minha filha? Crianças que não têm família, que passam necessidade. Você tem tanto dinheiro. Será que não podemos usar para ajudar? Roberto ficou emocionado com a generosidade de Luna. Claro que podemos. Que tal criarmos uma fundação? E assim nasceu a Fundação Sofia e Camila, uma organização que Roberto criou em homenagem à filha que perdeu e à mãe de Luna. A fundação se dedicava a ajudar crianças órfãs e mães solteiras em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, saúde, moradia e oportunidades de trabalho. Luna se envolveu ativamente na fundação, mesmo sendo ainda criança. Visitava os projetos, conversava com as outras crianças, ajudava a organizar eventos. Era como se tivesse encontrado seu propósito na vida, usar sua própria experiência para ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado. Roberto observava Luna com admiração e orgulho. A menina que havia encontrado sozinha no parque se transformou numa jovem consciente, generosa e determinada. Ela havia trazido não apenas alegria de volta para a sua vida, mas também um senso de propósito que ele havia perdido há muito tempo. 6 meses depois do primeiro encontro, numa tarde de domingo, Roberto e Luna estavam no parque onde se conheceram. Luna brincava no playground, enquanto Roberto a observava do banco onde a havia encontrado pela primeira vez. Papai Roberto, disse Luna, correndo até ele. Você acha que minha mãe e Sofia estão felizes lá no céu? Roberto sorriu. Tenho certeza de que estão, e tenho certeza de que elas nos ajudaram a nos encontrar. Luna tocou o medalhão. Eu vou cuidar dele para sempre. E quando eu crescer, vou contar essa história para os meus filhos. É uma história bonita? É a mais bonita do mundo. É a história de como o amor pode consertar qualquer coisa, mesmo quando parece que tudo está perdido. Roberto abraçou Luna, sentindo o coração cheio de gratidão. Havia perdido uma filha, mas ganhou outra. Havia cometido erros terríveis, mas teve a chance de consertá-los. E tudo por causa de um pequeno medalhão de ouro, que guardava em si
o poder de unir corações e curar feridas. Os anos passaram e a relação entre Roberto e Luna se fortaleceu cada vez mais. Ela se tornou não apenas sua filha adotiva, mas sua companheira, sua conselheira, sua fonte de inspiração. Roberto voltou a trabalhar, mas agora com um propósito diferente. Usava sua empresa para gerar recursos para a fundação, para criar empregos para pessoas em situação de vulnerabilidade, para fazer a diferença na comunidade. Luna cresceu e se tornou uma jovem brilhante. Formou-se em psicologia, especializou-se em trabalho com crianças traumatizadas. Queria usar sua própria experiência para ajudar outras crianças que haviam passado por perdas e abandono. Você sabe por que escolhi psicologia? Perguntou Luna para Roberto no dia da sua formatura. Por que, minha filha? Porque quero entender como a dor pode se transformar em amor, como a perda pode se transformar em encontro, como pessoas quebradas podem se curar umas às outras. Roberto sorriu, os olhos marejados de orgulho. Você já entende isso melhor que qualquer livro pode ensinar. Luna se casou aos 25 anos com um jovem médico que conheceu durante um projeto da fundação. Era um homem bom, que compartilhava seus valores e sua paixão por ajudar os outros. Roberto caminhou com ela até o altar, sentindo uma mistura de alegria e nostalgia. Obrigada por me dar uma família, sussurrou Luna no ouvido de Roberto antes de seguir para o altar. Obrigado por me dar uma razão para viver, respondeu ele, beijando sua testa. 2 anos depois, Luna deu à luz uma menina. Quando Roberto viu a netinha pela primeira vez, sentiu como se o círculo da vida estivesse se fechando de forma perfeita. A bebê tinha os mesmos olhos grandes e expressivos de Luna, de Sofia, de Camila. Como vamos chamá-la? Perguntou o marido de Luna. Luna olhou para Roberto e sorriu. Sofia Camila, em homenagem às 2 mulheres que tornaram nossa família possível. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Quando Luna colocou a bebê em seus braços, ele sentiu como se estivesse segurando todas as gerações da sua família ao mesmo tempo. Sofia, que havia partido muito cedo. Camila, que havia sido negligenciada quando mais precisava. Luna, que havia sido sua salvação. E agora Sofia Camila, que representava a continuidade, a esperança, o futuro. No dia do batizado da bebê, Luna fez algo que emocionou a todos os presentes. Ela tirou o medalhão do pescoço e o colocou no pescoço da filha. Este medalhão passou por 3 gerações de mulheres fortes, disse ela para os convidados. Começou com Sofia, que nos ensinou sobre amor incondicional. Passou por Camila, que nos ensinou sobre sacrifício e coragem. Chegou até mim, que aprendi sobre perdão e segundas chances. E agora vai para Sofia Camila, que vai aprender sobre todas essas coisas e muito mais. Roberto observava a cerimônia com o coração transbordando de emoção. O medalhão que havia sido símbolo de perda se transformou em símbolo de continuidade. A joia que havia desaparecido misteriosamente havia retornado para unir uma família que o destino havia separado. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Roberto se sentou no jardim da sua casa. Havia mandado replantar as rosas brancas que Sofia tanto amava. Agora, elas floresciam novamente, perfumando o ar com sua fragrância doce. Luna se juntou a ele no jardim, carregando a bebê no colo. Em que você está pensando, papai? Estou pensando em como a vida é misteriosa. Como às vezes perdemos tudo para depois ganhar ainda mais. Como o amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. Você se arrepende de alguma coisa? Roberto pensou por um momento. Me arrependo de ter mandado sua mãe embora. Me arrependo de não ter sido mais atento, mais compassivo. Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui, porque foi esse caminho que nos fez encontrar um ao outro. Luna sorriu. Eu também não me arrependo de nada, nem das dificuldades, nem da pobreza, nem da saudade. Tudo isso me fez ser quem eu sou hoje. Eles ficaram em silêncio por um tempo, observando as estrelas no céu. A bebê dormia tranquilamente.
o medalhão brilhando suavemente contra seu peitinho. Papai, disse Luna de repente, você acha que Sofia e minha mãe estão nos vendo agora? Roberto olhou para o céu estrelado. Tenho certeza de que estão. E tenho certeza de que estão felizes. Como você pode ter tanta certeza? Porque o amor verdadeiro nunca morre, minha filha. Ele apenas muda de forma. Sofia continua viva em cada sorriso seu, em cada gesto de bondade que você faz. Camila continua viva na sua força, na sua determinação, na sua capacidade de amar. E agora as duas continuam vivas nesta pequenina que está dormindo nos seus braços. Luna beijou a testa da filha, e o medalhão vai continuar passando de geração em geração, carregando todas essas histórias. Exatamente. E cada nova geração vai adicionar sua própria história de amor, de superação, de esperança. Anos depois, quando Roberto já estava com cabelos completamente brancos e rugas profundas marcando seu rosto, ele ainda visitava o parque todos os domingos. Mas agora não ia sozinho. Luna o acompanhava, junto com Sofia Camila, que já era uma menina esperta de 5 anos. Eles se sentavam no mesmo banco onde Roberto havia encontrado Luna pela primeira vez. Sofia Camila brincava no playground, usando o medalhão que agora era seu, enquanto Roberto e Luna observavam com sorrisos no rosto. Vovô, disse Sofia Camila correndo até eles, conta de novo a história do medalhão. Roberto sorriu. Era a história favorita da menina, que nunca se cansava de ouvi-la. Era uma vez um homem muito triste que havia perdido sua filha querida. Começou Roberto como sempre fazia. Ele pensava que nunca mais seria feliz, que nunca mais teria uma família. Mas um dia, num parque como este, ele viu uma menina pequena usando um medalhão muito especial. Sofia Camila ouvia com atenção, os olhos brilhando de curiosidade, mesmo já conhecendo cada detalhe da história. Quando Roberto terminou, ela tocou o medalhão no pescoço. E agora o medalhão é meu, disse ela com orgulho. E um dia será da sua filha, disse Luna, e da filha da sua filha, e assim por diante. E cada uma vai ter sua própria história para contar, acrescentou Roberto. Sofia Camila assentiu solenemente, como se entendesse a importância da responsabilidade que carregava. Naquela tarde, enquanto observava sua família no parque, Roberto fez uma reflexão sobre sua vida. Havia começado como um homem rico em dinheiro, mas pobre em amor. Havia perdido tudo o que considerava importante e havia se tornado amargo, egoísta, fechado para o mundo. Mas o destino, ou talvez o amor de Sofia e Camila lá do céu, havia conspirado para colocar Luna em seu caminho. E através dela, Roberto havia redescoberto o que realmente importava na vida. Não era o dinheiro, não eram os negócios, não era o sucesso profissional. Era o amor, a família, a capacidade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. A Fundação Sofia e Camila havia se tornado uma das maiores organizações de assistência social do Estado. Milhares de crianças haviam sido beneficiadas pelos seus programas. Centenas de mães solteiras haviam recebido apoio para reconstruir suas vidas. Roberto havia usado sua fortuna para criar um legado de amor e esperança. Mas nada disso se comparava à alegria de ter Luna como filha, de ver Sofia Camila crescer, de ter uma família novamente. O medalhão havia sido o catalisador, mas o verdadeiro milagre havia sido a capacidade do amor de curar feridas, de unir pessoas, de transformar dor em alegria. Quando o sol começou a se pôr naquele domingo, Roberto, Luna e Sofia Camila caminharam de volta para casa. A menina corria na frente, o medalhão balançando no seu pescoço, enquanto Roberto e Luna caminhavam de braços dados. "Papai", disse Luna, "obrigada por ter me encontrado naquele dia." Roberto sorriu. "Eu não te encontrei, minha filha. Você me encontrou e mudou minha vida para sempre." "Nós nos encontramos", corrigiu Luna. "E foi exatamente no momento certo." Roberto assentiu. Tinha razão.
Eles haviam se encontrado no momento exato em que ambos mais precisavam. Roberto precisava de uma razão para viver. Luna precisava de uma família. O medalhão havia sido apenas o instrumento que o destino usou para uni-los. Naquela noite, depois que Sofia Camila foi dormir, Roberto se sentou no seu escritório e escreveu uma carta. Era uma carta para o futuro, para as próximas gerações da sua família, para todas as meninas que um dia usariam o medalhão. Para quem um dia usar este medalhão, escreveu ele, saiba que você carrega consigo uma história de amor que transcende o tempo e a dor. Este medalhão passou por Sofia, que nos ensinou sobre alegria pura e amor incondicional. Passou por Camila, que nos ensinou sobre sacrifício e coragem. Passou por Luna, que nos ensinou sobre perdão e segundas chances. E agora está com você, que vai escrever sua própria história de amor e esperança. Lembre-se sempre de que o amor é mais forte que a perda, que a família não é definida apenas pelo sangue e que, às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de coincidências impossíveis. Use este medalhão com orgulho, mas lembre-se de que seu verdadeiro valor não está no ouro de que é feito, mas nas histórias de amor que carrega. Seja forte, seja corajosa, seja generosa. E quando chegar sua vez de passar este medalhão adiante, certifique-se de que a próxima geração conhece todas as histórias que vieram antes dela. Com todo o meu amor, Roberto Carlos, o homem que aprendeu que nunca é tarde demais para recomeçar. Roberto guardou a carta numa caixa especial, junto com fotos de Sofia, de Camila, de Luna e de Sofia Camila. Era um tesouro de memórias que acompanharia o medalhão através das gerações. Quando finalmente foi dormir naquela noite, Roberto se sentiu em paz. Havia encontrado sua redenção, havia consertado seus erros, havia construído um legado de amor que duraria para sempre. O medalhão continuaria sua jornada, unindo corações, curando feridas, provando que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma e se multiplica. E em algum lugar, nas estrelas do céu, Sofia e Camila sorriam, sabendo que sua missão havia sido cumprida. O medalhão havia encontrado seu caminho de volta para casa, e uma nova família havia nascido do amor, da perda e da esperança.